Vamos lá, seguindo. Hoje eu vou falar para você da diferença entre os dois tipos de ciúme. Entre o ciúme humano e o ciúme canino, tá? Porque o ciúme canino é totalmente diferente do ciúme humano, tá? Tem várias características que diferem e eu quis trazer bem exemplificado porque isso é um risco e tem muita gente que enxerga isso com outros olhos, tá? Então eu quero trazer bem explicado para vocês entenderem os riscos que tem por trás. Então eu vou citar aqui alguns exemplos do ciúme humano, tá? O que compõe o ciúme humano, tá? Na parte de sentimentos. Então a gente tem a comparação, tá? Tem ciúme por comparação, às vezes, de filho, de amizade, ou até de um relacionamento, um ex-relacionamento. Tem a insegurança, que está ligada também. Tá? Outro sentimento, tem a inveja, também causa ciúme. A inveja. E também o medo de perder o afeto de alguém ou de uma outra pessoa, de um relacionamento, também vai causar, vou botar como medo, tá? Porque também o ciúme também tem a ver com medo. E de uma forma geral, o ser humano tem essa capacidade de refletir sobre algo. Por isso que ele tem o ciúme nesse formato aqui. Porque ele tem a capacidade de reflexão. Ele fica remoendo as coisas na cabeça. Já o ciúme canino ele não é tão elaborado, ele não tem sentimentos como tem o ciúme humano. E tá aí o ponto-chave da diferença entre o ciúme humano e o ciúme canino, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando faz essa comparação, porque naturalmente as pessoas trazem a comparação com esse tipo de ciúme aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso do cachorro, esse comportamento ele é muito mais ligado a outros comportamentos do cachorro. Por exemplo, o ciúme do cachorro, muitas vezes, ele é disputa por um recurso. Tá? E o que é disputa por recurso, numa forma geral? A atenção. A atenção é um recurso. Então, uma forma que o cachorro demonstra ciúme no geral, está fazendo carinho no cachorro, o outro vem e entra no meio. Isso é uma disputa por atenção, uma disputa mais leve, mas eu vou mostrar que isso pode se escalar e que é muito perigoso também. A disputa por comida. Que pouca gente lê isso como ciúmes, tá? Mas está dentro do mesmo quadro do ciúmes canino. Um outro ciúmes, uma outra disputa por brinquedo. Essas pessoas... brinquedo. Essas pessoas enxergam mais como um ciúme e como uma disputa por recurso. Muita gente já tem essa visão aqui, que o brinquedo é uma disputa por recurso. Por quê? Geralmente o cachorro, quando tem mais de um cachorro, o cachorro vai disputar com o outro, seja um ursinho de pelúcia, uma bola, ou qualquer coisa que o cachorro tenha acesso e que ele tenha a posse, que ele se sinta na posse daquilo, tá? E outra coisa, objetos em geral. E o principal, que não deveria estar nessa lista, mas que está, são pessoas que vêm de novo nesse quadro, principalmente no ponto da atenção, tá? Então o cachorro, ele tem o ciúme por disputa e não pelo sentimento como tem o ser humano. E esse instinto de manter aquilo que ele considera valioso para ele, ou seja, quando dizemos que um cachorro tem
está com ciúmes, na verdade, ele está reagindo de forma natural e instintiva para garantir acesso a algo que ele deseja. Qualquer coisa dessa lista aqui, tá? Não há a mesma carga emocional contida ali num ciúme humano, mas sim um comportamento de proteção. Então, a grande diferença está aqui, ó, nessa exemplificação, tá? Lógico que tem itens aqui que pode ter no ciúme humano, sim, mas só para vocês entenderem que a diferença é muito grande, tá? A gente pode nomear como ciúmes, mas desde que a gente tenha esse discernimento que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando da mesma palavra, mas sempre pensa que o canino é isso aqui, ó. Ciúmes, canino, é a disputa por recurso, tá? 100% das vezes, isso é instintivo, é diferente do ser humano. E o ser humano, ele vai ter variações sobre esse ciúme, oscila muito mais do que o cachorro, porque o cachorro é muito mais instintivo, tá? E quais são os riscos do ciúme por posse, que é esse ciúme canino? O ciúme canino pode trazer riscos muito sérios, principalmente para quem convive nessa rotina e aceita esse comportamento do cachorro. E muitas vezes vai e atiça o cachorro de certa forma para que demonstre aquele ciúme. Esse comportamento de disputa por atenção, por comida ou brinquedo, geralmente ele vai evoluir para reação agressiva. Deixa eu ver se eu... Não vou apagar, senão vai faltar. Só vou tirar essa linha. Então assim, ó, ele vai evoluir para reação agressiva. E quais são essas reações agressivas? O que é o cachorro ficar agressivo? Provavelmente, se você tem um cachorro que tem esses ciúmes em casa, ele já demonstrou alguma reação dessa daqui. O que é? O cachorro ele pode rosnar, tá? Que muita gente acha normal, acha legal, mas é uma reação agressiva, instintiva do cachorro, tá? Um outro comportamento que o cachorro pode ter, latir para repelir. E a gente pode dizer que principalmente o latido do cachorro tem vários motivos, vários significados, mas é nítido quando o cachorro está latindo por posse, tá? Ele vai latir no colo de alguém, ele vai latir protegendo uma cama, muitas vezes protegendo um sofá da sala ou protegendo um brinquedo. Então, se você convive com um cachorro há um tempo, você começa a discernir o que é cada latido, tá? E o que representa aquilo para o cachorro e para quem está no entorno. E, por último, não diria por último, mas nessa lista aqui, o morder. Ah, mas meu cachorro nunca mordeu. Nunca mordeu porque são fases, são níveis que o cachorro vai subindo. Eu já vou falar sobre isso também. E além disso, o cachorro ele demonstra um ciúme constante, o que demonstra um ciúme constante, ele pode desenvolver outros comportamentos, por exemplo, ansiedade, estresse, dificuldade de convivência. Então aquele cachorro que ele está ali numa casa com 2, 3 cachorros e ele tem um ciúmes do pote de comida dele, por mais que esteja vazio, toda vez ou que tiver um pouquinho de ração, alguma coisa, o cachorro vai ficar ali em volta. Ele não vai conseguir ter uma boa relação com os outros cachorros, porque ele vai estar sempre preocupado em defender aquilo que é dele, tá? Que ele sentimentalmente ali, no instinto dele, aquilo lá é dele. Então vai atrapalhar também a relação dele com outros animais. Por isso que é importante não estimular esse tipo de comportamento e começar a ter o controle e a obediência do cachorro o quanto antes. Se você detectou em alguma dessas situações aqui esses comportamentos, tá? Ou qualquer ciúme de posse, você precisa, mais do que nunca, mais do que ninguém, trabalhar a obediência e o controle do seu cachorro, tá? Eu recomendo para todo mundo que decide ter um cachorro, deveria saber o mínimo de comportamento e como controlar, porque em algum momento ao longo da vida do cachorro, você vai passar por uma situação
difícil, que quando você não tem um controle, ela se torna 10 vezes mais difícil, tá? Então, imprevistos vão acontecer na rua, dentro de casa, com outros animais, com outros cachorros, mas aí cabe a diferença de quem tem o controle e quem não tem, tá? E aqui esses comportamentos, se você enxerga esses comportamentos e já tem algum nível de controle do seu cachorro em outro momento, pode trabalhar a obediência e corrigir esse comportamento, tá? E o que vai acontecer se seu cachorro, se você não treinar o seu cachorro, não treinar o controle e a obediência dele no médio e longo prazo, com ele tendo esses comportamentos de possessividade. Quando você não corrige e não extingue esse comportamento, o seu cachorro se sente confiante em defender o que ele julga necessário, tá? Então, dali um pouco o cachorro começou com um ciúme pelo pote de comida com ração. Você não deu bola ou você achou engraçado. Dali um pouco é por um brinquedo que você entregou para ele e quando chega alguém diferente, ele vai lá e protege o brinquedo. Ainda com você não, mas isso vai se escalando. O cachorro, ele vai cada vez mais percebendo que aquele comportamento funciona, que ele consegue ter um resultado daquilo, tá? Esse é um primeiro ponto. E principalmente quando o cachorro consegue repelir alguém num rosnado, num latido ou numa mordida, esse comportamento só vai aumentar. Então vamos supor, esse é um comportamento de praxe, quando alguém está achando legal, está brincando com alguma dessas respostas aqui, a pessoa vai colocar a mão, por exemplo, no brinquedo e o cachorro rosna, a pessoa se encolhe. Ou automaticamente a pessoa fica com medo, ou ela fica ali brincando daquilo. E o cachorro, ele sente que com aquele rosnado ele consegue afastar. Aí vamos supor uma situação um pouco mais complexa, que a pessoa não fugiu ali do rosnado, que ele estava acostumado a repelir só com o rosnado, ele vai lá e dá uma mordida, de leve. Às vezes acontece quando alguém chega para abraçar outra pessoa e está com o cachorro no colo, e o cachorro vai defender a pessoa, entre aspas, ele está defendendo aquilo que é dele, a posse, tá? É muito diferente de um cachorro de defesa pessoal, tá? Não vou entrar nesse assunto hoje de comparativo, mas é totalmente diferente. Um cachorro que age sob comando ou sob treinamento para guarda, para proteção individual. É totalmente diferente de um cachorrinho no colo que ninguém pode chegar perto para dar um abraço, para dar um beijo, que o cachorro vai morder, tá? Mas então o primeiro comportamento é o cachorro rosnar, latir, para tentar repelir. Se ele conseguiu repelir, ele começa a se sentir cada vez maior. E se ele não consegue, ele vai passar essa barreira aqui e vai vir para essa daqui, ó. A partir do momento que um cachorro que tem esses comportamentos, que está com a disputa, que é o dito ciúme, ele morde alguém para defender aquilo que é dele, ele quebrou uma barreira. Dali para frente, aquilo vai se escalar sim, se ninguém tiver o controle. Ah, meu cachorro nunca mordeu, aí esses dias veio alguém aqui em casa, foi passar perto da cama, ele veio por trás e mordeu o calcanhar. E a pessoa saiu, lógico, de reflexo, saiu de perto, ficou com medo, o cachorro registra aquilo. E aquilo ali é mais um comportamento que ele desenvolve. Então, toda vez que ele se sentir na mesma situação, ele vai ter o mesmo comportamento, porque deu certo. Ah, o cachorro não sabe usar a boca dele? Sabe, só que ele não sabia que ele poderia usar naquela situação com aquelas pessoas. E a partir do momento que ele rompe essa barreira, ele pode seguir e provavelmente vai escalar cada vez mais esse comportamento, tá? E cada vez mais ele vai reagir para mais pessoas e para mais situações diversas. E se você não tiver o respeito do seu cachorro, se você não tiver essa autoridade, esse problema só vai aumentar, tá? Só vai escalar. E um outro ponto importante que você precisa saber, se você tem um cachorro com esses comportamentos, ou se você já passou alguma situação, por exemplo, você foi na casa de alguém, um amigo, um parente, alguém que você conhece, e você viu algum desses comportamentos, ou passou, você mesmo passou, eu te sugiro que alerte essa pessoa, tá? Porque não é, como eu disse, muita gente acha engraçado, e não é engraçado, não é legal que o cachorro faça isso. Porque assim, uma coisa que você precisa saber
referente à disputa por recurso, ao ciúme canino, é que quando se trata desse ciúme, é que o cachorro que demonstra esse comportamento se sente cada vez mais no controle da situação. E o objeto ou a pessoa que ele tem essa posse, tá? Que ele está ali no comando, cada vez mais ele vai gerar um status. Então o cachorro ele tem muito do status. Isso, se a gente observar entre os cães, é nítido. Tem gente que não enxerga, às vezes o cão está dentro de casa, vê ele muito como um membro da família e muitas vezes humaniza e não percebe que o cachorro ele galga o espaço dele, mesmo que não seja entre outros cães. E esse status para ele vai gerando cada vez mais um poder. Então não importa o cachorro que você tem. Ah, eu tenho um Pinscher. Ah, eu tenho um Lulu da Pomerânia. Eu tenho independente, eu tenho um Pitbull, eu tenho um Fila, eu tenho um Rottweiler, eu tenho um Pastor. Não importa. Quanto maior o cachorro, maior a preocupação, porque o potencial de uma mordida de um cachorro grande é muito maior. Mas o comportamento, aceitar esse comportamento, tá, é uma coisa que é inaceitável. Se você quer ter o controle e a obediência do seu cachorro, esses comportamentos aqui, se você enxerga alguma coisa dessa, você precisa o quanto antes começar a trabalhar a obediência. Porque, como eu falei, esse é um comportamento que vai se escalando com o tempo e, dentre outras coisas, eu vou passear com meu cachorro, eu não tenho controle, ele sai na frente no passeio, eu quero resolver meu problema de passeio. Mas muitas vezes quem chega me procurando ajuda para resolver um problema de passeio, numa conversa um pouco mais longa, é que vai dizer que tem um comportamento de posse, que tem um ciúmes. Porque às vezes a pessoa não enxerga que uma coisa está ligada à outra. Mas para o cachorro, tudo é uma coisa só. O cachorro, ele vive em hierarquia. Então, diferente da gente humana em muita situação, o cachorro, a hierarquia para ele é extremamente importante. E ele vai encontrar o lugar dele. Agora, o que você pode fazer quando você se depara com isso? Começar a trabalhar a obediência básica. Então, se o seu cachorro tem um brinquedo e você não está conseguindo controlar o seu cachorro, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar aquilo do ambiente. Não deixar que o cachorro consiga exercer aquele poder, que normalmente o status dele, usando aquele objeto. Ah, mas ele está fazendo isso com uma pessoa. Essa pessoa, e quando pega no colo é assim, não pode mais pegar no colo até conseguir resolver a situação. Então, se o meu cachorro pega qualquer coisa, que ele vai brincar, que está com ele e que eu não quero que ele pegue, comando. Aqui, ou larga, ele já vai largar lá e vai vir, ou ele vai vir e vai largar. Eu tenho que ter o controle da boca e da mente do meu cachorro. Isso é um fato, porque ao tempo que a gente leva na brincadeira, o cachorro não leva na brincadeira nenhum desses comportamentos. Tá? Isso para ele tem um porquê de existir. O cachorro que vai desenvolvendo esse comportamento, não é só aqui que ele demonstra isso. Meu cachorro, ele me obedece na rua, ele obedece todos os comandos, se eu chamo ele vem, é tudo perfeito. Eu adestrei meu cachorro e eu tenho controle total sobre ele, mas ele tem esse ciúme canino. Isso, olha, não vou dizer que é impossível porque eu não conheço todos os casos, mas não faz sentido esse comportamento existir se alguém já tem o controle do cachorro. Agora, o inverso, sim. Se esse comportamento existe, com certeza tem vários outros comportamentos que também estão ligados com a questão do controle, do status do cachorro, que estão em desequilíbrio. O cachorro, ele não quer, na maioria das vezes, ter essa liderança. Um cachorro que tem um temperamento dominante, hoje em dia é cada vez mais raro. Os cachorros, eles têm mais um comportamento, não digo de não dominância, mas ele não vai querer se enxergar como líder. Não é esse o papel dele. Ele não quer essa responsabilidade, tá? Então, a partir do momento que você tem um controle, na hora de alimentar, na hora de sair para passear, qualquer um dos recursos da sua casa, que nem eu respondi isso ontem, no meu sofá, o cachorro sobe no sofá e começa a rosnar.
tem que ser resolvido o quanto antes. É inadmissível eu ter um cachorro dentro da minha casa que rosna para mim, ou para qualquer um da minha família, de dentro da minha casa, ou uma pessoa, eu estou com uma visita. Se o meu cachorro não é para guarda e proteção, que se ele é para guarda e proteção, ele não vai distinguir uma pessoa estranha de um invasor. Agora, se não é uma função específica, se eu não tenho ele treinado, provavelmente um cachorro de guarda e proteção estaria contido nesse momento na chegada de alguém estranho. Mas não é o caso, tá? Mas se eu não posso receber alguém em casa que o meu cachorro morde, que o meu cachorro rosna, ou ninguém pode sentar no sofá porque o sofá é dele, não deixa que isso aconteça, tá? Isso daí se escala, isso daí não é um comportamento só nesse ponto, como eu estava falando, não é só isso que o cachorro apresenta. O cachorro que tem esse comportamento, ele já tem vários outros que ele já saiu, que já está em desequilíbrio. Então, por isso que é muito importante o controle e obediência. Não é só para fazer movimentos. Meu cachorro dá a pata, anda para trás, late sob comando. Não é isso. A questão do adestramento não é muitas vezes por firula. Quem quer ensinar mais coisas, ótimo. Vai escalando e vai tendo cada vez mais essa obediência do cachorro. E o cachorro evolui mentalmente também por estar aprendendo. Mas a questão do adestramento, de você treinar o seu cachorro, é você não ter problema de comportamento. Então, se dali um pouco eu peguei alguma coisa nova, coloquei aqui no meu quintal e meu cachorro adorou. Se eu pegar um skate, meu cachorro ama skate. Se eu colocar no chão, ele vai ficar horas ali, ele vai se matar de tanto brincar ali, de tanto ficar agitado, querendo, porque tudo que tem roda ele se agita. Se eu olhar para ele e falar, sai, ele vai sair. Eu tenho total controle de pegar aquilo de volta. Então eu posso entregar algo que ele deseja mais do que tudo e que ele queira proteger mais do que tudo. Mas a minha autoridade com ele está acima de qualquer coisa. E eu não preciso gritar com ele, eu não bato nele. Não, a autoridade é o respeito. É a maneira que você estabelece essa relação com o seu cachorro. Se você mantém esse equilíbrio em várias situações do dia a dia, você vai ter o respeito, a obediência e o controle do seu cachorro. Você tendo isso nas mais diversas situações que puder acontecer com você, com seu cachorro na rua ou dentro de casa, você vai ter o controle. Ninguém nunca veio aqui pegar uma água e mexeu, por exemplo, no pote de comida. O meu cachorro pode estranhar, mas a partir do momento que eu vejo a situação, olhar, não, sai. Pronto, está resolvido. Pode passar, pode mexer, não tem problema. Tudo vai depender também de você estar no controle do ambiente, quando a situação for acontecer. Mas, o grande porém é não ignorar isso daqui. Se você ignorar esses comportamentos, isso vai se escalar e vai cada vez aumentar e é um risco, tá? Não ignorem. A maioria dos acidentes acontece com cachorros de pequeno porte. Só que vai aparecer na notícia o Pitbull, o Pastor, o Rottweiler, o Dogo. É isso que vai aparecer na notícia. Os de cachorro de pequeno porte não é feito nem boletim de ocorrência, tá? Porque o pincher mordeu. Mas quais são os maiores acidentes? É mordida no rosto, no lábio, na bochecha, no olho, porque o cachorro está no colo. E eu peguei alguma coisa que é do cachorro, ele veio e mordeu minha mão, ele veio e mordeu meu rosto. Então, não subestime o tamanho do cachorro, porque o comportamento pro cachorro é o mesmo. Tanto se você pode pegar um cachorro pequeno e um cachorro grande, se o pequeno tiver uma dominância maior no comportamento dele, ele vai enfrentar o cachorro grande até ele perceber que não dá ou até acontecer uma fatalidade. Mas a primeira coisa que ele vai perceber é, se esse cachorro não tem o nível de dominância que eu tenho, eu vou enfrentar ele. Então o cachorro não tem essa noção de tamanho. Se o seu cachorro é pequeno, ele decide te enfrentar e ele não te enxerga como uma autoridade, você tem um problema. Você precisa resolver. Então o problema não é só o cachorro de médio e grande porte, não. São todos, tá? Então é isso aí. Eu vou só me aproximar aqui para poder abrir e olhar as perguntas de vocês. Vamos lá, primeiro, Edinaldo Teixeira. Você citou quando acaricia outro cachorro. Tenho Nina e Zilá. É isso? Pois quando faço carinho na Nina, Zilá toma a frente para as carícias
para ser dela. Nina, mãe, Zilá, filha. Isso, né? Desculpa, tá um pouco distante aqui, tá difícil de eu ler. Mas eu acho que eu entendi o contexto. Isso eu posso demonstrar no vídeo também com meus cachorros. Se eu chamar, se vier os dois e eu só começar a passar a mão, principalmente o Ragnar, ele vai se enfiar no meio para ganhar carinho, sem rosnar, sem fazer nada. Só que ou eu aceito isso ou eu não aceito. E como que eu faço? A minha maneira. Primeira coisa, eu abro a porta de manhã, geralmente vem os dois. Só não vem os dois se estiver frio ou se estiver chovendo. Abre, vem os dois. Primeira coisa, senta. Senta os dois ganham carinho sentados. Então eu controlo o comportamento dos dois, primeiro com o comando básico de obediência, pedindo senta. Ah, levantou. Estou passando a mão nos dois. A Nina levantou, eu paro de dar carinho. Olho para ela e falo, senta. Ela sentou, eu volto a dar carinho. Eu condiciono como que eu vou dar carinho. Ah, eu estou dando carinho, eu estou mexendo, estou vendo se tem um machucado, alguma coisa. Na Nina e o Ragnar chega. Eu vou olhar e vou falar, sai. Ele sai. Então, esse simples ato de eu falar para o meu cachorro sair, e ele sair, desistir, deitar no canto dele, isso é autoridade. Eu não preciso brigar, eu não preciso gritar, eu não preciso fazer força, eu não preciso tirar ela do ambiente. Ah, eu estou vendo se ela está machucada. E ele não sai, fica toda hora em cima. Então, eu com o controle básico de obediência, eu consigo resolver o problema. A grande questão é, esse comportamento, ele necessariamente vai se escalar por uma agressividade? Não necessariamente, tá? Então, é muito de como que é a convivência entre elas e muito do que elas estão disputando. Agora, pega uma carne, pega um osso e coloca um só, ou segura na mão, já mudou a situação. O instinto já vai falar muito mais alto para as duas. Então, tudo depende do que é que elas estão disputando, o quanto de valor tem aquilo e como que é a relação entre as duas. Agora, independente de qualquer coisa, quem tem que controlar a situação e trazer a paz para o ambiente é você. Por isso que eu recomendo trabalhar a obediência básica, tá? Eu não gosto de ficar nessa de disputa. Se está brincando aleatoriamente, sim. A partir do momento que começou a passar do controle, sai para os dois ou sai para um deles. A questão é não perder o controle. Quanto mais você exercitar esse controle e essa condição, como eu falei, ou eles estão sentados ou eles não ganham carinho, quanto mais você exercita isso, mais aumenta a sua autoridade com os dois. E menos você precisa ter com as duas, né? Menos você precisa ter alguma briga com elas. Vamos ver aqui, Carmen. O meu, se alguém chegar e me cumprimentar, ele tenta morder a pessoa. Então, esse é um comportamento que muitas vezes, e eu não sei se é o seu caso, mas acredito que talvez seja também, as pessoas gostam disso. Se você não treinou o seu cachorro para isso, e se ele não tem uma função específica que vai te proteger de fato, não deixa ele ter esse comportamento. Quem decide se ele vai atacar ou não, ou é o treinamento que ele passou, então chegou em tal situação, ele pode agir automático, tá? Ou é um comando seu. A partir do momento que tem o controle, eu tenho um cachorro que tem muitos vídeos desses na internet. Chega ali o figurante com uma roupa de bite, dá a mão, tal, abraça. Quando ele vai ameaçar, o cachorro voa e morde o braço. Depois que o cachorro atacou, você tem o controle para mandar o cachorro largar? Isso foi planejado, treinado, simulado? Show de bola. Acredito que não é o caso, tá? Fora um treinamento específico para isso, eu não aceitaria. Porque quem está tomando a decisão de defender, aí vem o ciúme e a disputa pelo recurso, pela posse, tá? É o cachorro. E quando eu deixo o cachorro tomar essas decisões, o que eu faço? Aumento o status e aumento o poder. Vai me dar problema em outra ponta, pode ter certeza. Ou no momento que você estiver distraída e chegar alguém que não sabe da situação e vier para te dar um beijo ou para dar um abraço, cumprimentar, essa pessoa pode ser mordida e pode ser grave, tá? Então, eu não deixaria isso acontecer. E para resolver isso, obediência básica. Adianta eu brigar, gritar, bater? Não, não vai adiantar. O que adianta é eu mostrar para o cachorro que é eu que decido e eu que vou mandar na situação. Então, aos poucos, depois do início do treinamento, eu simularia a situação real para manter o controle. Então, se eu já tenho o comando deixa ou desce, sai, a pessoa está se aproximando, eu vi um sinal de orelha do cachorro olhando para a pessoa, vou falar deixa, pum, muito bem. Aí é maneira de treinar.
mas eu controlaria e resolvo esse problema, não deixa isso aumentar, tá? Vamos lá, a Nalva Santos. Eu contratei um adestrador e ele levou ele para casa dele por um mês. Tive umas coisas, eu não estou enxergando direito, deixa eu ficar mais perto. Teve umas coisas que ele ficou bom, mas o que eu queria não. Tipo, obedecer fica e no latido. Ele não late, ele late muito quando a gente chega em casa. Qual que é a grande questão? Tá? Tem várias maneiras de treinar um cachorro, várias metodologias e várias estratégias também. Inclusive essa de você mandar o cachorro para um centro de treinamento. Só que assim, ó, eu vou dar a minha opinião, tá? Não estou dizendo que eu estou certo e que eu sou o dono da razão. Não, mas eu vou dar a minha opinião. Geralmente não funciona. Se você manda o cachorro, imagina assim, o cachorro tem vários problemas de comportamento e ele vive no ambiente dele, com as regras que ele foi entendendo e foi decidindo, se não tinha um controle. Tira ele daquele ambiente, leva ele para um ambiente novo, ele já vai se sentir mais inseguro, ele já vai ficar mais quieto. Quando chega lá, o adestrador vai tratar de uma maneira mais linear. Vamos pensar que o adestrador é um cara bacana e com uma boa metodologia. Nenhum problema, nada de errado. O cachorro está no canil, está na rotina, pega para o treino, não sai querendo escapar na porta, não sai querendo latir, não pula, porque o adestrador desde o início vai alinhar isso com o cachorro. O cachorro vai aprender? Vai, mas ele vai aprender a respeitar a figura do adestrador e não você. Essa passagem desse peso de autoridade não é assim que acontece. Uma coisa é eu te passar comandos. Como eu digo, se eu entregar o meu cachorro para qualquer um de vocês e dizer, ó, vai andar, vai falar o junto, vai pedir o centro, vai pedir a pata, deita, fica, late, ele vai executar tudo, com qualquer pessoa que quiser, vai pegar na guia e ele vai executar. Só que é autoridade. E numa hora que ele estiver correndo e um de vocês que está conduzindo, chama ele de volta, vamos ver se ele volta. Ah, ele foi lá e está correndo atrás de um bicho, chama ele de volta. Não volta, porque não existe essa autoridade. Então, uma coisa é o cachorro executar comandos e outra coisa é a autoridade. A partir do momento que você manda o cachorro, tira ele do contexto dele de vida, coloca ele numa realidade diferente, com todo mundo, ou um adestrador, ou mais pessoas que trabalham ali no centro de treinamento, todas com instrução de como tem que lidar, o cachorro ele vai se transformar para melhor. Como eu falei, levando em consideração que nós estamos falando de um bom lugar e de um bom adestrador e um bom método. O cachorro vai mudar para melhor. Quando voltar para casa, ou mesmo que você vá, que geralmente a pessoa vai a cada 15 dias, um mês, uma vez por semana, vai lá para ver como é que está indo, para ver o cachorro. Qual que é o ponto? Você vai chegar lá com saudade do cachorro. Não sei se foi isso que você passou, mas estou dando um contexto geral. A primeira coisa que você vai fazer é se comportar muito pior do que você já se comportava no dia a dia. Porque além de tudo, você está com saudade do seu cachorro, você sente falta dele na sua casa. E quem está transformando o seu cachorro não é você. Então todo o passo a passo que foi feito para moldar aquele novo comportamento, aquele novo cachorro, aquele novo ser, não foi você que fez. E você não participou do processo. Então é aí que mora o problema. Se você quer ter um cachorro controlado e obediente de forma definitiva, ninguém melhor do que você para treinar o seu cachorro. Então, com todo respeito aos adestradores que treinam dessa forma, sem problema nenhum. Mas se for conversar a fundo com cada um deles, o maior problema vai ser esse. O cachorro sai daqui perfeito. A pessoa chega em casa e não consegue replicar. Porque a pessoa não desenvolveu. Agora, se você vai ali passando trabalho, se esforçando para ensinar um senta, ensinar um deita, ensinar um fica, para ficar na hora de sair na porta, você vai entender a importância de cada detalhe do processo do adestramento. Quando você constrói e você participa, primeiro que o cachorro começa a mudar a visão de quem é você, ele começa a te respeitar mais, não tem como não. Se você não treina seu cachorro e você começa a treinar, é impossível o seu cachorro não começar a te respeitar mais. E você vai começar a entender e perceber isso na prática. Primeiro ponto. Segundo ponto, foi você que construiu. Você não vai querer, deu trabalho para fazer isso, você não vai querer perder. Você não vai mudar o seu comportamento ou não vai deixar alguém da casa destruir aquilo que você fez e começar a deixar o cachorro ter mau comportamento de novo. Não.
Você vai zelar pelo trabalho que você fez. E por último, você vai mudar a percepção e você vai prestar atenção nos detalhes. Como eu falei, se eu estou com o meu cachorro no colo, se eu tivesse um cachorro pequeno e pegasse ele no colo, tá? Estou com o meu cachorro no colo e ele rosna, ele morde alguém que está chegando. Quando está chegando alguém, a primeira coisa que eu vou perceber é o sinal de orelha dele. Ele se acendeu, ele se mexeu no meu colo, eu já vou olhar para ele e vou olhar, opa, o que ele está atento? Só vai ter essa noção e essa visão quem treinar o próprio cachorro. Porque você obrigatoriamente vai começar a reparar o seu cachorro. Ah, eu estou andando, quero fazer meu cachorro andar junto comigo na rua. Você obrigatoriamente vai ter que olhar para o seu cachorro. O que eu digo? É um olho no cachorro e um olho na rua. E você automaticamente fica assim. O olho está aqui, ó. Então, meu cachorro fez um peso na guia, eu vou olhar para ele, ele olhou para alguma coisa, opa, o que ele está olhando? O que ele está procurando ali? Ah, tem um bicho passando. Ah, tem uma moto passando. Eu vou esperar a reação dele. Se não foi nada, vamos seguir. Se ele quiser reagir, eu já vou podar ele. E assim eu vou. Então, quando você constrói essa mudança, é totalmente diferente. Ah, por que eu tenho que fazer isso? Porque, primeiro, o cachorro tem que te respeitar. Tá? Primeiro ponto. Senão, não vai ter uma boa relação. Ah, meu cachorro já tem 3 anos. O seu cachorro, se tudo der certo, se você cuidar bem da saúde dele, ele vai a 10, ele vai a 15, ele vai a 18 anos de idade. Então, 3, 4 anos não é nada perto de tudo que ele vai viver. E tudo ele está aprendendo o tempo todo. Ah, meu cachorro já tem 5, 8 anos. Não tem problema, ele tem total capacidade de aprender. Ele vai ter mais vícios, mais manias. Ele vai demorar um pouquinho mais para sair daquilo que está enraizado, para ele entrar no comportamento novo. E você também, porque você sempre agiu da mesma forma com ele. A partir do momento que você decide mudar, é um baque para você que está mudando. O cachorro não vai entender, mas antes essa pessoa não dava bola, eu começava a reagir, ela nem via, ela não dava bola, por que agora ela está querendo me controlar? Então, aí começa um trabalho que é um pouquinho mais longo, quando o cachorro tem um pouco mais de idade. Mas sempre vale a pena, porque você vai aprender. Você tem um cachorro, você precisa entender pelo menos um pouquinho de comportamento. E terceirizar isso para um adestrador, seja dentro da sua casa ou num centro de treinamento, na maioria das vezes não resolve no longo prazo. Quem já tentou, quem já fez algum processo assim, depois pode comentar aqui. Olha, é muito diferente, isso eu posso garantir. Quem está treinando o próprio cachorro, está aprendendo passo a passo, com uma metodologia boa, e quem está só terceirizando, porque além de terceirizar e não passar por todo esse processo que eu expliquei, você vai ter que confiar naquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma metodologia que ela estudou, que pode ser boa, mas e a índole daquela pessoa? E a paciência daquela pessoa? E o carinho que ela vai ter pelo seu cachorro? Vai ser o mesmo que você? Então, tem várias coisas que tem que ser pesado, que tem que ser medido na hora de fazer essa escolha. Eu vou contratar um adestrador ou eu vou aprender para eu mesmo educar o meu cachorro? E pesar tudo isso na balança, tá? E eu já falei aqui que a falta de tempo não é uma desculpa, porque dá para se adaptar. Porque a maioria das coisas que você faz com o seu cachorro, se você tem a intenção, você já começa a modificar o comportamento do seu cachorro, tá? Vamos aqui mais uma pergunta. Zuma, concordo com você, é isso aí que eu quero, mas não sei como ensinar. Então, vou fazer o fechamento aqui e já vou falar. Participa das aulas da semana que vem, 8, 10 e 12 de setembro, às 8 horas da noite, no YouTube. Lá eu vou conseguir passar muito mais coisa do que eu passei aqui hoje, tá? Essa live já foi mais completa que as outras. Eu vou tentar preparar as próximas mais nesse formato aqui, depois eu quero que vocês comentem, mas assiste a aula da semana que vem. São 3 aulas, tem bastante conteúdo, bastante informação e vem muito nisso que eu estou falando, muito na base da relação com o cachorro. De você colocar na sua rotina o que você precisa. A grande questão é, você tem que ter um direcionamento, metodologia e mudar a sua cabeça, a sua visão do cachorro e começar a treinar. Colocando isso em prática no dia a dia, a mudança vem. O cachorro vai sentindo isso e ele vai modificando. É impossível, não tem um cachorro que não dê para resolver. Então, se eu pegar qualquer cachorro para adestrar, eu vou ter que entender qual que é a vida do cachorro, qual que é o ambiente, o que a pessoa faz, instruir a pessoa e adestrar o cachorro. Agora, se você já entende todo esse contexto, você muda a sua cabeça, você já entende seu cachorro, já sabe como que é o contexto. E uma coisa é eu chegar como adestrador e dizer, ó,
muda isso, isso, isso no seu dia a dia. E você, não, mas isso aqui eu não vou mudar, aquilo ali eu não vou fazer. E outra coisa é você ver na prática que ou você muda ou não gera resultado. E vai fazer sentido para você mudar, você vai querer mudar. E seu cachorro também vai perceber isso. Então, se a pessoa não muda, o cachorro não muda. Não importa qual seja a metodologia, quem seja o adestrador. Se o adestrador se eu entregar meu cachorro, do comportamento que ele tem, para alguém que não quer seguir a mesma linha de convívio com o cachorro, ele vai mudar o comportamento. Ele vai provavelmente começar a puxar, talvez até latir, talvez até escapar no portão, não sei. Mas ao longo, ele tem 3 anos, ao longo do resto da vida dele, se mudar completamente a maneira que lida com ele, ele vai mudar completamente. Ele vai se transformar em outro cachorro. Vai ter os resquícios do aprendizado? Vai. Mas o cachorro se transforma. Então, ninguém melhor que você para educar seu cachorro, tá? Então é isso aí. Gente, obrigado pela presença de vocês em mais uma live. Quem ainda não se cadastrou, clica no link da minha bio, se cadastra para a aula. Quem já está inscrito e ainda não me segue, clica aqui para me seguir. E qualquer dúvida de vocês, eu estou à disposição, certo? Obrigado, boa noite.